Olá, meu povo, Deus abençoe ricamente a sua vida. Vamos a mais uma mensagem da palavra do Senhor, mas eu quero antes dar um reforço naquilo que eu sempre peço para você. Não esquece de colocar o seu like, de deixar o seu comentário, que é muito importante. Não esquece também de compartilhar esta mensagem com suas redes sociais, com seus contatos e principalmente inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito. O nosso objetivo, como eu sempre falo, é semear a palavra do Senhor. E você fazendo isso, você vai estar nos ajudando. A palavra ser semeada na nossa região, no nosso estado, fora dele e até fora das fronteiras do nosso país. Vamos agora a uma breve vinheta, em seguida estaremos dando início a mais uma mensagem. Aguarde só um minutinho. Muito bem, obrigado por você ter esperado até agora. Quero que você, se tiver de posse da sua Bíblia, abra comigo Provérbios 21. Nós vamos ler a partir do verso 16, que diz assim: estas 6 coisas aborrecem o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos e pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. Amém, queridos? São 7 situações aí que a Bíblia nos ensina, que a Bíblia nos fala, que o nosso Deus ele fica triste quando ele vê isso em mim ou em você. Então a gente precisa, avaliar muito bem a nossa vida, avaliar aquilo que falamos, aonde nós estamos vivendo, o meio que nós vivemos, com quem nós falamos, o que falamos, de que forma nós apresentamos. Tudo isso é uma situação que, se nós tivermos o controle sobre ela, nós vamos estar sendo abençoados. Mas se nós fizermos as coisas de qualquer maneira, se nós permitirmos que coisas ruins entrem em nosso coração e com isso nós venhamos a trazer coisas ruins para as pessoas, com certeza Deus não se agrada disso. E aí eu quero falar aqui de 7 situações. A primeira dela é olhos altivos. Quando a Bíblia fala aqui de olhos altivos, que Deus abomina, que Deus não se agrada, são olhos de pessoas que são arrogantes, são pessoas que acham que somente elas são capazes, são pessoas que elas desprezam as outras demais, elas olham de uma forma meio que superior, a gente fala numa linguagem popular, pessoas de nariz empinado. E isso você vai ver em todo lugar, você vai ver no seu local de trabalho, muitas vezes, pessoas que acham que se ela não estiver lá, nada acontece. Pessoas que acham que você não é capaz, somente ela. Pessoas que acham que se você for fazer alguma coisa e ela não estiver junto, você não vai conseguir. Pessoas que são assim, arrogantes, elas acham que são melhores do que os outros, e isso é uma coisa que Deus abomina. Isso é uma coisa que Deus não se agrada. E você vai ver isso em todo lugar por onde você vai. Você vai ver isso muitas vezes dentro da família. Você vai ver lá um irmão seu, uma irmã sua. Você vai ver talvez no teu pai, na tua mãe, alguma coisa desse tipo. Então, se você perceber isso em alguém, entregue nas mãos do Senhor. Ore ao Senhor. Você vai perceber isso no meio do teu trabalho, no meio da tua escola, da tua faculdade. Pessoas que estão ali achando-se que eles são melhores do que os outros. Olham as pessoas com desprezo. E isso não agrada ao coração de Deus. Então, quando você olhar as pessoas, olhe com humildade, Olhe como de igual para igual, independente da pessoa parecer que é inferior a você, muitas vezes por causa do poder aquisitivo, a pessoa consegue usar uma roupa de marca, a outra pessoa não consegue. A pessoa consegue ter um bom carro, a outra pessoa não tem. A pessoa mora num bairro, uma cidade boa, num bairro muito bom, e a outra mora num bairro de periferia, mais humilde. Então tudo isso
se as pessoas não souberem controlar, elas vão achar que por causa disso elas são melhores e não são. E isso não agrada ao coração de Deus. Então tome cuidado. Quando você conhecer alguém desse jeito, não despreze, ore para que Deus mude o caráter dessa pessoa. O segundo tópico que eu quero trazer para nós é língua mentirosa. É outra coisa que desagrada e muito ao nosso Deus. Língua mentirosa, a mentira. Quem é o pai da mentira? O pai da mentira é Satanás. Capítulo de João 8,44 diz que ele é o pai da mentira, que ele nunca se firmou na verdade. E a pessoa que mente, ela está fazendo aquilo que ele quer que faça. Ela está se colocando como filho de Satanás. Então, querido, se você conhece alguém assim, ore por essa pessoa. Se você tiver intimidade para falar com ela, mostre para ela que ela está caminhando de forma errada. Mostre para ela que ela pode mudar, porque todos nós podemos. Ninguém nasceu, por exemplo, com uma síndrome de não ter como mudança, não ter a mudança como uma opção. Temos sim, todos nós. Temos a opção de mudar, temos a opção de sermos novas criaturas. Principalmente quando a pessoa se dobra diante do Senhor, a primeira fase é justamente a da mudança, da restauração. Então, ore quando você vê alguém assim desse jeito. O terceiro tópico que eu quero trazer para nós, mãos que derramam sangue inocente. Esse mãos que derramam sangue inocente, ela pode abranger muitas coisas. Ela pode abranger falso testemunho. Porque quando nós testemunhamos contra uma pessoa que é inocente, nós de alguma forma estamos fazendo algo que vai fazer aquela pessoa sangrar, mesmo que não seja de uma forma literal. A pessoa vai sofrer consequências por causa de algo que nós estamos fazendo contra ela, por causa de um testemunho falso, por causa de um testemunho mentiroso. Então, essas pessoas que de certa forma cometem esse tipo de coisa, precisam que orem pela vida dela também. Então, se você conhece alguém assim, ore por essa pessoa, para que Deus venha tratar, para que Deus venha mudar a atitude dessa pessoa, venha mudar o caráter dela. Um outro tópico que eu quero trazer para nós é coração que maquina pensamentos viciosos ou pensamentos malignos, pensamentos ruins. Queridos, o coração é o centro das nossas emoções. Se nós acumularmos coisas ruins ali no coração, a tendência nossa é contaminar todo o resto do corpo. E contaminando todo o resto do corpo, vem as doenças psicossomáticas. Contaminando, nós vamos trazer também contaminação para as pessoas à nossa volta. Vamos trazer problemas para as pessoas que moram conosco, que convivem conosco, que trabalham conosco, que estudam conosco. Nós vamos ser pessoas problemáticas. Então, não permita que o seu coração maquine coisas ruins. Nosso coração ele tem que ser um coração limpo das coisas perversas. Nosso coração tem que ser um coração que agrade o coração de Deus. Nós precisamos ter um coração santo, um coração de adorador. Então tudo isso é situações que a palavra de Deus nos ensina que Deus não gosta, Deus não se alegra, não se agrada. Então, se você conhece alguém, ou se até você mesmo tem essa situação na sua vida, peça ajuda. Peça para que alguém te ajude a largar esses males, largar essas coisas ruins. Outro tópico que eu quero trazer para nós é pés que se apressam a correr para o mal. Queridos, pés que se apressam a correr para o mal. Pessoas que elas trocam as coisas boas pelas coisas ruins. Ela tem a possibilidade de fazer o bem, mas ela prefere fazer o mal. Ela tem a possibilidade de ajudar alguém que ela viu que precisa de ajuda, mas ela tem a facilidade muito maior para prejudicar mais ainda aquela pessoa do que ajudar. Então nós precisamos ter essa consciência, saber que essas coisas não podemos simplesmente deixar que a nossa vida seja assim. Não podemos ser daquele tipo de pessoas que só nos ajuntamos com pessoas ruins para maquinar o que é ruim. Nós precisamos ter um coração, precisamos ter um caráter totalmente transformado. Então pensa comigo, você não é assim.
Pensa comigo, você não faz isso porque você quer. Algo de ruim está acontecendo na sua vida. Talvez seja uma influência que você talvez não esteja reconhecendo, alguém que anda com você, que está te levando a fazer esse tipo de coisa. Talvez algum tipo de ambiente que você frequente. Então tudo isso, nas minhas e na sua vida, precisa ser revisto. Precisa ser, precisa ser analisado. Nós não podemos viver de qualquer maneira. Outra situação, testemunha falsa. Queridos, não tem coisa pior do que a pessoa ser caluniada e ter uma pessoa que vai lá e afirma que você fez aquilo. Eu passei por isso muitos anos atrás, no local onde eu trabalhava. Vocês não fazem ideia que é você ser acusado de algo que você não fez. Você não faz ideia de que é você ser uma pessoa que você tem certeza absoluta que você tem praticado as coisas corretas naquele lugar, mas vem alguém e tenta te incriminar e outras pessoas acabam acreditando. Porque infelizmente é muito mais fácil se fazer o mal do que o bem. É muito mais fácil você trazer uma palavra que vai prejudicar uma pessoa do que trazer uma palavra que vai fazê-la prosperar. Infelizmente, o mal ele entra com muito mais facilidade na corrente sanguínea da gente. O mal ele entra com muito mais facilidade na mente, no coração. As coisas boas nem sempre são fáceis de você transmitir. É muito difícil muitas vezes você falar o bem de uma pessoa, elogiar uma pessoa por algo que ela fez. Mas quando essa pessoa erra, é muito mais fácil você acusar. Então, tome cuidado. Testemunha falsa pode destruir uma vida. Testemunha falsa pode destruir muita gente. Eu estava vendo recentemente um testemunho que eu já tinha visto pela internet, e agora recentemente um pastor contando lá, falou de novo esse mesmo testemunho de uma mulher que um dia chegou numa igreja e falou que ela era amante do pastor. Falou para a mulher do pastor e para a igreja que ela era amante do pastor. O pastor ficou abobado com aquilo, porque ele mal conhecia aquela mulher. Aquela mulher tinha sido membro da igreja durante um tempo e depois foi embora. E um tempo depois ela voltou com essa notícia trágica. A mulher do pastor não quis acreditar, os membros não quiseram acreditar, mas aquela mulher contou particularidades do corpo daquele pastor que a mulher acabou acreditando. Ela falou de uma marca de nascença que ele tinha perto do órgão genital e a sua esposa conhecia. E a esposa pensou, para ela falar isso é porque realmente é verdade. E aí aquele pastor perdeu tudo que ele tinha por causa daquela falsa testemunha. Aquela mulher foi embora, aquele pastor não conseguiram mais, o ministério não quis mais permanecer com ele, excluíram ele do ministério, a sua mulher se separou, os seus filhos se desviaram, os anos se passaram. Quando estava mais ou menos uns 20 anos depois, aquela mesma mulher entrou dentro daquela igreja e chamou alguém que era responsável e falou que ela precisava dar um breve testemunho, que ela precisava daquele testemunho, e alguém ouviu o que ela tinha para dizer e ela contou. Anos atrás eu era membro dessa igreja, fui membro por pouco tempo. Eu assediei o pastor dessa igreja, mas ele nunca cedeu. Até que um dia, esse pastor precisou passar por uma cirurgia e foi para o mesmo hospital onde eu trabalhava, eu sou enfermeira. E lá, acompanhando os médicos, fazendo todos os procedimentos, eu vi que o pastor tinha uma marca de nascença próximo do órgão genital. E eu encontrei aí uma forma da minha vingança. Eu fui lá na igreja, eu vim aqui nessa igreja e testemunhei contra o pastor, dizendo que ele era meu amante. Só que agora eu tenho me sentido muito perturbado com tudo isso,
O pastor nunca tocou na minha vida, eu nunca tive nada com ele. Aí perguntaram para ela por que só agora a senhora veio falar isso. E ela falou que no começo, quando ela se interessou por ele, ela ficou muito magoada por ele não querer nada com ela. E ela foi embora depois disso. E quando encontrou essa forma de se vingar, ela veio na igreja e fez o que fez. E agora, nesse momento, ela estava pagando um alto preço, porque ela estava vivendo um câncer terminal. Mas ela não queria levar para a sepultura aquela condenação. E aí aquela mulher veio e contou tudo diferente como havia acontecido realmente. E aí aqueles membros, aqueles dirigentes daquela igreja foram procurar aquele pastor. Aquele pastor estava isolado, vivendo de uma forma totalmente diferente daquela que ele deveria estar vivendo. Seus filhos se desviaram, foram para as drogas. A sua mulher casou novamente, tinha uma outra família. E aí aqueles homens foram lá falar com aquele pastor, foram pedir perdão para ele e oferecer para ele se ele queria voltar para o ministério, voltar a exercer o cargo que ele exercia como pastor. E aí ele perguntou para aquelas pessoas: vocês vão devolver os meus filhos que estão nas drogas? Vocês vão devolver também a minha esposa, que hoje está casada e tem outra família? Não quero. Deixa eu continuar como eu estou. Aquilo foi uma destruição total na vida daquele homem por causa de uma palavra falsa. Uma falsa testemunha de alguém que ficou com ódio dele porque não conquistou ele como queria. E às vezes pessoas vêm e trazem testemunhos falsos contra outras pessoas. Testemunhos falsos contra outras pessoas, como eu falei inicialmente, é muito mais fácil você condenar uma pessoa do que absolver. Então, muito cuidado com aquele para quem você está testemunhando e nunca testemunhe mentiras. Se você não tem certeza, não fale. É melhor dizer não sei do que a pessoa tentar fazer alguma coisa para agradar alguém e testemunhar que é verdade, uma coisa que você não sabe. Então, cuidado, tenha esse cuidado, porque com certeza isso não agrada ao coração de Deus e é pecado. E para a gente encerrar, uma situação que o Senhor abomina: quem semeia contenda entre irmãos. Você que tem a sua vida dentro da comunidade, dentro da sociedade, cuidado com o que você fala, cuidado com o que você testemunha, cuidado com a forma como você faz com as pessoas, porque tudo isso pode trazer sim um prejuízo muito grande para as pessoas. E saiba que você não ficará impune. Se você cometer esse tipo de situação, uma hora a conta vai vir. Então a gente tem que tomar cuidado. Talvez a pessoa às vezes cometa um erro, talvez por inocência, é diferente. Mas tem pessoas que cometem os erros sabendo que aquilo não é verdade. Tem pessoas que testemunham falsamente sabendo que aquilo não é verdade. Tem pessoas que semeiam contenda no meio dos irmãos pelo puro prazer. É a fofoca, é a palavra colocada de forma errada. Também nos anos atrás, quando eu estava ainda na ativa, eu me lembro de uma situação que muitas vezes chefias, elas têm suas contendas entre elas. E um dia eu trabalhava numa área industrial em Cubatão, tinha uma pessoa que era chefe acima de mim, e um dia eu precisei ir lá na nossa igreja, na nossa sede matriz, na matriz da nossa empresa, e lá eu fui chamado por uma pessoa que era uma espécie de um coordenador, de um diretor lá dentro, e essa pessoa me falou cobras e lagartos sobre aquele que era meu chefe. Falou um monte de coisa, e que eu, na minha concepção, eu via que aquilo ali estava errado, era apenas inveja. Inveja, fofoca, era uma forma de criar um conflito com aquela pessoa. E aquela pessoa falou tudo aquilo para mim, eu fui embora dali. Até hoje, já se passaram mais de 20 anos. Eu nunca contei para aquela pessoa o que eu havia ouvido de uma outra pessoa dentro da empresa sobre ela. Por que eu não fiz isso? Porque aquilo não geraria nenhum tipo de benefício para ninguém. Aquilo ia gerar uma contenda, que ia gerar uma guerra
Agora vou eu fazer um negócio desse? Vou eu trazer ali uma palavra que vai gerar um problema, vai gerar um conflito? Isso Deus não admite da nossa vida. Nós temos que gerar amor, gerar comunhão e não gerar divisão. Então é muito importante a gente entender que essas coisas não podem ser feitas assim. Naquele tempo, quando eu ouvi essas coisas daquela pessoa, se eu tivesse chegado no meu setor de trabalho e chamasse a minha chefia e falasse, olha, falaram isso de você, o que eu ia ganhar com isso? Eu não ia ganhar nada. E eu ainda criaria um grande problema. Então, são situações que Deus realmente não se agrada e que de certa forma Ele abomina, que são olhos altivos, pessoas arrogantes, língua mentirosa, pessoas que depõem contra outras pessoas, mãos que derramam sangue inocente, pessoas que traem, que prejudicam, coração que maquina pensamentos viciosos, pessoas que contaminam as pessoas por causa do que ela já se contaminou, pés que se apressam a fazer o mal, pessoas que preferem fazer o mal do que o bem, pessoas que preferem, se sentem muito melhores falando coisas ruins das pessoas do que procurando as qualidades. Falsa testemunha, essa então é abominável, porque a pessoa acaba prejudicando. Veja bem o testemunho que eu contei a respeito do pastor e parece-me, eu não tenho certeza, esse testemunho é verídico, não foi nada criado para poder mostrar como exemplo, é um testemunho verídico. E finalmente, quem semeia contenda entre os irmãos. Que nós possamos ser um povo, queridos, que semeia paz, que semeia amor, O amor, ele é maravilhoso. O amor, ele consegue ultrapassar as barreiras, ele consegue quebrar os protocolos. Com o amor você consegue muitas coisas que você não conseguiria na força. Então, tudo isso precisa ser muito bem visto, revisto e analisado por cada um de nós. Eu quero orar com você nesse momento e em seguida estaremos fazendo nossas últimas considerações. Feche seus olhos. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer por essa rica oportunidade de estar mais uma vez ministrando a tua palavra. Abençoa, papai, a vida daqueles que assistiram e que estão terminando agora esta mensagem junto comigo. Abençoa, derrama sobre eles a tua unção, mostra no coração de cada um deles aquilo que precisa ser melhorado, que precisa ser consertado, e que a tua paz, Senhor, reine sobre cada um, que nós sejamos sempre instrumentos para fazer a tua vontade. Te pedimos neste momento e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Um beijo no coração, meus queridos, um forte abraço e até o próximo vídeo, permitindo Deus.